Hoje eu vou levar vocês para conhecerem um lugar absolutamente fantástico, que é uma videolocadora que ainda está ativa. Ela chama Movie Madness e ela é a maior videolocadora do mundo, com 80 mil filmes disponíveis aqui entre VHS, Blu-ray e DVD. O lugar é completamente mágico, além de uma locadora, ela é um museu de coisas que foram de fato usadas nos filmes. Eu tô completamente empolgado para fazer isso daqui. Não é um vídeo sobre videogame, mas é um vídeo sobre nostalgia, é uma verdadeira viagem no tempo. Eu espero que vocês gostem muito, então vamos lá, bora começar. Para o vídeo ficar mais legal e ficar mais dinâmico, eu decidi fazer uma brincadeira aqui. Eu escolhi 5 filmes que marcaram demais a minha infância ali nos anos 80 e eu vou procurar esses filmes aqui na locadora para ver se eu acho. E lembra que eu falei que ela é a maior locadora do mundo? Essa locadora ela tem 80 mil filmes no acervo dela. Ela foi fundada em 1991 e ali pelo começo dos anos 2000 ela foi comprada por um cinema que tem aqui que chama Hollywood Theater, que é um cinema super tradicional. Vou colocar aqui as imagens para vocês verem, e eles compraram essa locadora, então hoje ela não tem fins lucrativos e ela virou um verdadeiro patrimônio aqui da cidade. Eles organizam uma série de eventos, inclusive levando atores, diretores no cinema. Esse cinema passa tanto filmes novos como passa vários filmes clássicos, filmes cults, filmes de terror alternativo. É uma diversão total aqui. Então hoje essa locadora é parte do grupo desse cinema do Hollywood Theater. Então, quais são os 5 filmes que eu escolhi para procurar aqui? São entrar entre os favoritos da minha vida. O primeiro deles que eu coloquei aqui é The Goonies. E por que o The Goonies, que é um filme bastante popular? Porque o The Goonies foi filmado na cidade de Astoria, que fica aqui no estado do Oregon, que é onde eu moro, e é um super clássico, então vai ser um dele. O segundo filme é outro filme que eu amei dos anos 80, que chama Os Heróis Não Têm Idade. Para quem já assistiu, sabe que é um filme que tem uma temática de videogame por trás, porque tem um jogo de videogame de Atari 5200 que tem um código escondido ali, filmaço muito legal, filme número 2. Filme número 3 vai ser Os Garotos Perdidos, também um filme de vampiro, um terrorzinho light dos anos 80, sensacional. Filme número 4 vai ser A Hora do Lobisomem, um filme de terror, um dos primeiros que eu vi, que me marcou muito na época, que até hoje eu gosto de assistir. E o quinto filme é o conhecido também O Mago do Videogame, que aqui nos Estados Unidos chama de The Wizard, que é a história de um menino que vai participar de um campeonato de videogame, e o adversário dele é um menino malvado que usa a luva Power Glove do Nintendo. Então é isso, eu vou buscar esses 5 filmes aqui enquanto eu mostro a locadora e vamos ver se eu vou ter sorte de achar todos. Eu acho que sim, porque o lugar é alucinante. Entrando aqui na locadora, nessa parte aqui onde fica o balcão dela, onde tem o atendimento, é muito legal, né? Tem uma série de memorabilias lá em cima. Ela tem uma máquina de pipoca, então o cheirinho de pipoca aqui é muito forte, né? Tem aqui também, eles vendem de tudo, vende bebida alcoólica, vende suco, vende água. Então dá para você fazer a sessão cinema total aqui. A decoração do lugar é muito legal, dá vontade de passar horas e horas aqui só explorando. Eles vendem algumas memorabilias da loja também, né? Vende camisetas, coisas colecionáveis, que é legal. Ali embaixo alguns pôsteres, livros, né? Livros aqui do Quentin Tarantino, muito interessante. E aqui tem alguns filmes que estão à venda. Ó, olha lá, vários clássicos também, sempre mesclado com essas decorações que são super legais. Aqui alguns DVDs. Olha esse videocassete, que coisa legal. Muito demais, muito legal. Tem outros aqui, aparelho de DVD, sensacional. Esse lugar ele é mais que uma locadora, ele também tem, ele é chamado, né, de uma locadora e de um museu
do cinema, porque vocês vão ver, eu vou mostrar depois, esse lugar tem várias peças, vários artigos de museu, memorabilias, coisas que foram usadas em filme, o que é muito legal. Ela é extremamente setorizada pelos temas e subtemas. Então, por exemplo, aqui eu estou entrando na parte de ficção científica e fantasia. E aí quando você olha, tem toda uma parte aqui de filmes de ficção científica clássicos e de terror. E dentro deles, eles têm já várias outras subdivisões aqui. Então, clássicos de ficção científica e diretores de terror. Aí se a gente vai descendo aqui por gêneros, aqui um que chamou a atenção, tem aqui ó, filmes de lobisomem, filmes de múmia, filmes de pessoas invisíveis, o que é um negócio sensacional. E nos próprios filmes está escrito aqui, né, para ajudar também a achar a temática dele. Então aqui é um filme de lobisomem. Um dos filmes que eu vou procurar aqui, que é A Hora do Lobisomem, eu olhei primeiro aqui e ele não está, mas eu já dei uma pesquisada e parece que tem filmes de terror em outro lugar da loja também. Aqui são alguns terrores mais clássicos. Então você vê que a loja é toda super segmentada, o que ajuda muito na navegação, porque imagina com 80 mil filmes, se ela não tem essa comunicação, essa organização legal, a chance de se perder aqui é muito grande. Mas é a sensação realmente de estar de voltar no passado, de estar numa locadora dos anos 90, é muito legal. Confesso que eu estou emocionado, até o cheirinho dela lembra cheirinho de locadora. Ela não tem só coisas antigas, ela tem toda uma área aqui de novas, de lançamentos, de chegadas. Então vamos ver algumas coisas que ela tem aqui. Ó, tem filmes em Blu-ray, mas ela também tem filmes em DVD, tem filmes em VHS. E é legal que você consegue achar coisas novas também. Ó, por exemplo, aqui um filme que está fazendo muito sucesso, bem popular, que é esse Smile, o filme do Elvis. Todos esses filmes estão agora fazendo muito sucesso passando, então é legal. Quem está buscando novidade, aqui dá pra encontrar também. Aqui tem uma parte bem legal que são curadorias de pessoas da comunidade que fazem escolhas dos filmes e colocam aqui dando recomendação, para assistir filmes legais. Em alguns deles até tá escrito aqui alguma coisa. Então esse daqui, por exemplo, o nome de quem indicou, o nome do filme, e aqui a revisão, o review, a análise da pessoa do filme, por que é legal alugá-lo. Então muito interessante, eu nunca tinha visto isso, uma forma da comunidade aqui dar algumas dicas também e ajudar as outras pessoas a alugarem coisas legais. A organização do lugar aqui é tão legal, tão alucinante, que eles conseguem organizar também por atores, Então aqui, Action Heroes, os heróis de ação. Então você vê aqui nome de atores que foram bem relevantes, O Mel Gibson aqui, Christopher Lambert, o Dolph Lundgren, aqui o The Rock, Chuck Norris, só os grandes clássicos aqui, mas que demais, Quando imaginar que você vai olha esse filme do Chuck Norris aqui, que demais, parece um desenho, deixa eu ver aqui, cara, é uma animação do Chuck Norris, da Hanna-Barbera, cara, isso é sensacional, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar disso daqui, mas é uma forma muito legal, eu sou fã, aqui ó, sou fã do Sylvester Stallone, eu tenho aqui toda uma seção para achar filmes do Sylvester Stallone, demais, achei isso aqui sensacional. O que é demais de um lugar como esse é que eu acabei me deparando aqui com filmes que eu tinha esquecido, que marcaram muito pra mim. Então, por exemplo, eu lembro desse filme aqui,
Brasil, que eu via na locadora da minha casa, eu devia ter, sei lá, 8 ou 9 anos, eu ia na locadora e eu lembrava que chamava atenção esse filme chamado Brasil, né? Ele é um filme bem antigo. Aí você desce um pouco aqui, tem o The Warriors, que tá também entre os top 3 filmes da minha vida, fantástico, um filmaço. Ele se passa em Nova York, num bairro lá que chama Coney Island, parte do filme, né, se passa lá, é sensacional, traz memórias muito legais. Então aqui também tem essa sensação, além dessa volta no tempo, de você também é uma caçada aqui, né? De você procurar, tem tanta opção que você acaba sempre se deparando com alguma coisa que marcou sua vida. E aqui, ó, para mostrar para vocês o que eu comentei no começo, que eles têm essa parte de coisas que foram usadas de filme mesmo, é um museu realmente, né? Alguns eu não conheci, por exemplo, esse Full Dog desse filme que é super famoso, de 1941, O Cidadão Kane. Eu não assisti esse filme, mas eu sei que é um grande clássico, mas tem muita coisa. Esse aqui é um tributo a Margaret O'Brien, que ó, coisas bem legais, extremamente bem conservadas. E quando vir aqui, ó, para essa parede, é sensacional, né? Isso aqui é realmente um museu com muita coisa legal. Olha só, é de pirar aqui. Muito bem feito, a iluminação legal, aqui eles contam um pouco da história, então aqui é Os Intocáveis, né, aquela cena emblemática do carrinho de bebê descendo as escadas. Isso aqui é legal demais, assim, tem que depois, ó, o Alien, né, que dá pra ver claramente aqui, aqui em cima também, ó, aqui é legal depois vir com o tempo, ficar explorando e lendo cada detalhe, lendo todas as placas que estão aqui, os figurinos lindos, a pintura lá atrás também, muito bonito, incrível, ó, todo esse paredão aqui, ó, é bem grande. E é legal, né? Traz todo um clima diferente para o lugar. Além de ser uma locadora fantástica, dá para vir um pouco aqui também e aprender mais da história do cinema e ver coisas reais que foram usadas nos filmes. Olha que demais, me chamou bastante atenção esse prédio aqui que eu olhei, né? Uma maquete muito bem feita. E lá embaixo está escrito, do Blade Runner. Então esse modelo é o modelo do Hotel Yukon. E ele foi usado no filme Blade Runner de 82. E também foi usado no Caça-Fantasmas. Então quando eu olhei, eu pensei nos Caça-Fantasmas, eu não lembrava do Blade Runner, mas é o mesmo que foi usado, bem interessante. Aqui eu vou entrar na parte que eu mais gosto no meu estilo de filme favorito, que são os filmes de terror, e eu gosto bastante de filme cult também, então aqui eu vou me divertir bastante, e eu sei que dos filmes que eu vou procurar, que alguns deles estão aqui, então agora vai começar a minha parte da brincadeira, de olhar se eu acho aqueles 5 filmes que eu mostrei para vocês. Ó, só os clássicos aqui, né? Só aqui de bater uma nostalgia pesada, né? Filmes que me marcaram muito. Desde que eu sou criança eu gosto de filme de terror. Eu assisti, o primeiro filme que eu vi foi o Lobisomem Americano em Londres, né? O primeiro de terror, e me causou um certo trauma na época, mas acho que a partir daquilo eu fiquei fissurado pelo gênero. Ó. E aqui você tem, né, grandes clássicos. Olha aqui embaixo, ó, o It original. Muito legal, o cemitério, Pet Sematary, esqueci o nome em português, desculpem aí pela falha, mas ó, muitos clássicos aqui, espetacular. Olha esse daqui, ó, A Hora do Espanto, quem lembra desse filme? Maravilhoso, também um grande clássico dos anos 80, ó, toda a série Sexta-feira 13 aqui, olha só, olha a quantidade de Sexta-feira 13 que tem aqui, acho que tem absolutamente tudo que foi lançado, né, com Blu-ray, DVD, muito legal. Toda essa parte aqui são filmes que foram séries, que tiveram umas, ó, Criaturas também, outro clássico, esse aqui eu vou até pegar. Que demais, quem lembra dessa capa? Tem todos, ó, tem o 2, o 3, o primeiro aqui, ó, esse foi o primeiro, essa capa aqui é maravilhosa. Cara, que coisa, tô quase chorando aqui, tá muito legal. Bom, achei meu primeiro filme aqui que está na seção de terror e ele está dividido por diretores, porque o diretor desse filme é simplesmente sensacional, que está aqui, ó, vou mostrar para vocês, Stephen King, que fez só grandes clássicos, ó, tô mostrando aqui vários para vocês, talvez o melhor diretor de filme de terror de todos os tempos, e o que eu vim procurar tá aqui, ó, Silver Bullet, filme sensacional de lobisomem, muito clássico, que tem esse menino que ele anda de cadeira de rodas, né, e um tio dele constrói para ele essa cadeira super potente aqui, que é uma mistura de uma moto com uma cadeira. É um filme maravilhoso, então tá aqui, achei o primeiro. Se hoje em dia fosse um dia de alugar fita, certamente alugaria esse Silver Bullet, claro que aqui já mais moderno, esse aqui tá em Blu-ray, então achei o meu primeiro. Vamos atrás agora dos outros 4.
E eu procurando aqui o do mestre dos videogames, que eu sabia que estava nessa sessão, olha o que eu achei aqui. Cara, tem filme da Xuxa. Xuxa Especial tá na seção de filmes cult. Cara, isso é inacreditável. E olha o outro que tem aqui, pelo amor de Deus. Super Xuxa contra o Satã. Esse aqui, será que é a forma que chamaram o Super Xuxa contra o Baixo Astral? Aqui é assim, ó, é o personagem ali. Então, nos Estados Unidos, Super Xuxa contra o Baixo Astral foi chamado de Super Xuxa versus Satã. Que coisa de louco isso. Bom, vamos lá, vamos seguir na busca, que me falaram que tá por aqui o mago dos videogames. Vamos ver. E aí, passando mais uma vez despretensiosamente aqui, em destaque, um filme da Xuxa com os Trapalhões. Então, tem, cara, é a maior locadora do mundo mesmo, né? Duvido que alguma outra locadora tenha filmes da Xuxa, ainda mais na gringa. Achei mais 2 filmes e bem legal, porque eles estão nessa seção que está dividida por atores. E por quê? Porque os 2 atores que fizeram esse filme, eles são conhecidos como The Corys, os irmãos Corys. Um deles é conhecido como Corey Feldman e o outro é conhecido como Corey Haim. E dos 2 filmes que eu falei, nesse daqui, The Lost Boys, um filme maravilhoso, os 2 trabalham aqui, os 2 irmãos. Eles fizeram vários filmes juntos. Esse filme é fantástico, um filme de vampiro, tem uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi. E o outro tá aqui, ó, The Goonies, também nessa versão Ultra HD 4K. Esse aqui só um dos Corys faz, mas esses caras ficaram tão famosos por esse tipo de filme que eles têm uma sessão dedicada aqui só para eles, ó, para vocês darem uma olhada em filmes que eles fizeram, né, ou sozinhos ou juntos. Olha aqui, tem umas versões do Goonies aqui com umas artes mais clássicas aqui, ó. Goonies, outro aqui e aqui mais um do Lost Boys. Fantástico, muito legal. Ó, vocês estão vendo, eu vou aproveitar e mostrar que eles mesclam, eles têm VHS também, né? Então o VHS não tem uma seção específica, eles estão mesclados com os outros filmes. Então agora falta Os Heróis Não Têm Idade e o Mago dos Videogames. Vamos ver se eu acho. Olha que sortudo que eu fui, eu tava aqui na loja andando e o pessoal veio me avisar que eles têm esse espaço aqui, que é um espaço de eventos, que tem um cineminha lá dentro também, e eles vieram me falar que quem está aqui dentro é Nick Benson, que foi nada mais nada menos o cara que fez os efeitos especiais de vários filmes de terror. Eu já falei pra vocês que é o gênero que eu mais gosto, e olha aqui que demais, né? O Pesadelo em Elm Street, o número 4 do Fred, ele fez A Bolha também, então vamos lá, já dei um alô pra ele topou falar um alô pra gente, então ele tá aqui nessa sala, tá passando ali no fundo A Bolha, né, que é um super clássico, e aqui tem todos os filmes que ele participou, que ele fez dos efeitos especiais. Sensacional, né, uma grata surpresa, não imaginava que isso ia acontecer e tá super tranquilo aqui, tá bem bom. Ali mais filmes, ó, que ele fez. E aqui ele tá vendendo alguns pôsteres, algumas coisas bem legais, ó, aqui do Nightmare on Elm Street, que com certeza eu vou pegar esse daqui pra mim, que é um filme que eu amo, e aqui o clássico, A Bolha. Demais, sortudo, e agora eu vou falar um oi pra ele ali. Então, esse é o Nick. Nick, hello. I'm telling my audience here that I was so lucky that in the day that I came to film, you were here. Hello, Brazil. Yeah, I was telling Nick that most of the movies that are here are part of my childhood, so thank you, because you brought so much magic to my life. If it wasn't for you guys, it wouldn't be kept alive, so thank you. Yeah, thanks a lot. And I will buy this poster, Okay. The Nightmare on Elm Street 4, one of my favorite movies, and a pin, right? Yeah, there's only 100 of these pins. Only 100? Only 100. So Oh. This is number 42. Nice. I already signed it. But I puppeteered this on Freddy. Oh, really? So the story that I'm going to give you is Yeah. that while puppeteering this, I actually, part of the armature wire that was in the fingers of this, poked out and stabbed Freddy in the neck. Wow. So I'm the only person who ever stabbed Freddy and got away. Oh. You were powerful, man. Yeah, more than Jason. I think Jason didn't have the same the same success. All right. As Robert would say, Yeah. Jason. Fuck Jason. Perfect way to close. Thanks, man. Take care.
Olha que legal, eles têm uma seção enorme de filmes estrangeiros e eu achei aqui uma parte só de filmes do Brasil. Que legal, bastante coisa, até comparado com outros países, o Brasil está muito bem representado aqui. Vários títulos, o nome está traduzido para o inglês, né? Então aqui, ó, Cidade de Deus. Tem muitos filmes clássicos, mas que não, bater no olho assim não é tão fácil saber qual que é, porque eles estão traduzidos aqui. Mas tem uma parte bem legal, bem completa do Brasil, o que dá um orgulho. Eu estava tendo uma baita dificuldade em achar os heróis não têm idade. No computador deles aqui fala que está aqui, mas eu não achei, mas depois a moça da loja me ajudou a falar que ele está aqui numa Novas Chegadas que chegou ele em Blu-ray. Então tá aqui, infelizmente não tem a capa para mostrar, a capa dele era assim mesmo, eu nem lembro, eu não lembro, pelo menos a referência que eu tenho, a capa não é assim. Mas tá aqui, ó, é o próprio, é esse filme fantástico, né, também de um filme de espionagem, de um menino que tem um boneco e ele transforma esse boneco numa coisa real, e tem um jogo de Atari 5200, enfim, não vou contar tudo porque vale muito a pena vocês assistirem. E só falta um agora, que tá o que tá mais difícil, que a mulher também vai me ajudar, porque no computador fala que tem, mas eu não consegui ver lá, que é o The Wizard, né, o mestre dos videogames. Vamos ver se ela consegue achar alguma coisa para mim ali atrás do balcão. Aqui é uma curiosidade, ó, se você aluga o filme, se eles são novos, $4, DVD ou Blu-ray dá para ficar por 3 dias, se ele é um filme já regular, $3, 3 dias, box set, $5, 5 dias, e os VHS são $2 por 3 dias. Eles cobram uma multa ali se tiver algum atraso, bem parecido com o padrão que era da época. Eu vou ficar membro deles, mas eu não vou levar nenhum filme porque é uns 30 minutos da minha casa, então seria bem complicado para eu poder devolver aqui. E quando eu já tinha perdido a esperança de achar o último, o pessoal da loja veio trazer para mim, estava lá no fundo do balcão, ele não estava na seção dele porque alguém devolveu ele agora, então tá aqui, ó, The Wizard, o mago dos videogames. Muito legal, um filme sensacional da história desse menino que disputa um campeonato de Nintendo. A seção que ele fica na loja chama Demented Kids, crianças dementes, coisa estranha. Não gostei dessa classificação aqui, mas enfim, tá aqui. Então achei os 5 filmes que eu vim buscar, também num acervo de 80 mil. Se não tivesse, eu ia achar estranho, mas demais. Que lugar fantástico, missão cumprida, os 5 filmes encontrados. E assim eu chego ao fim de mais um vídeo. Eu vou falar pra vocês, foi o vídeo que eu mais me diverti fazendo aqui do canal, porque pra mim foi uma terapia, foi uma volta ao passado. Espero que vocês tenham gostado e que se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me fala que eu posso visitar mais lugares como esse que não estão ligados ao videogame, mas que estão ligados à nostalgia, ao passado. Mais uma vez agradeço pela audiência de vocês, deixo aqui um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.